Questão 19. Diz assim: um colégio comprou 500 armários cinza, numerados de 1 a 500, para os alunos deixarem guardado seu material escolar. Buscando melhorar o aspecto visual dos armários, a coordenadora Gabriela sugeriu que alguns desses fossem pintados com as cores do emblema do colégio, de modo que os armários com números múltiplos de 2 e 3 simultaneamente fossem pintados de azul. Os armários com números múltiplos de 2 e não de 3 fossem pintados de amarelo, e os armários com números múltiplos de 3 e não de 2 fossem pintados de branco. Se eles forem pintados dessa forma, o número de armários que permanecerá com a cor cinza é... Então, gênio, antes da gente começar, eu já quero pedir desculpa aí pela qualidade do áudio. Tem uma farra aqui por perto, o pessoal que virou a noite aqui com um som alto. Não sei se está para ouvir aí. Incrível que eu geralmente gravo de manhã, que é para evitar barulho, bem cedo, né? 6 horas da manhã. E agora são 7 horas. E o som ainda está rolando, né? Os caras viraram a noite e, enfim, a farra que segue. Vamos lá, deixa eles se divertirem para lá. Vamos aqui na nossa diversão matemática. Então, a escola comprou aqui 500 armários, né? E eles estão numerados de 1 a 500, né? E aí, a questão aqui é a seguinte: eles vão pintar esses armários dessa forma aqui. Os múltiplos de 2 e 3, pintado na cor de azul, na cor azul. Os que são múltiplos de 2, mas não de 3, vai ser amarelo. E os que são pintados de branco vão ser os múltiplos de 3 e não de 2, né? Eu comecei a sublinhar aqui com a cor, né? Azul, aí aqui amarelo, aí quando eu vi aqui era branco, né? Se eu for grifar de branco aqui não vai aparecer, né? Tive que botar um verde. Então, mas fazendo assim, vão sobrar armários que não serão pintados e vão ficar na cor cinza, né? Conforme foram comprados. Essa questão eu achei assim, bem difícil, né? Difícil eu não vou dizer, desafiadora, né? É a palavra mais correta. Mas vamos lá, gênio. Olha, o que são números múltiplos de 2 e 3? Se é múltiplo de 2, são números pares, correto? Se é múltiplo de 3, lá no 6º ano você aprendeu critérios de divisibilidade, né? E aí a gente viu que um número é múltiplo de 2 e 3. Se ele é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 6. Para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que dar um número na tabuada de 3, um número múltiplo de 3. Né? Por exemplo, 54. Se você pegar 5 mais 4, é igual a 9. Esse número 9 é múltiplo de 3. Então, 54 é divisível por 3. Se eu pegar vou pegar aqui o número 6, por exemplo. Só tem um algarismo, né? Então, 6 é múltiplo, não tem outro algarismo para somar. Mas 6 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3, né? Então, esse número é divisível por 3. Se eu pegar o número 123, vamos lá. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Esse número é divisível por 3. Né? Divisível por 3. Se eu somar isso aqui, né? Isso aqui dá 6. Esse número aqui é divisível por 3. Só que ele não é par, né? Então, ele não é divisível por 2. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3. E um número é divisível por 2 quando é par. Então, todos os pares que tiver a soma como sendo um múltiplo de 3, por exemplo, aqui o 54, então, ele vai ser divisível por 6, porque é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vou pegar mais um exemplo aqui, só para você ficar bem craque nisso aí. Vamos lá, vou pegar aqui o 40... deixa eu ver aqui, não. Vou pegar aqui 420. Esse número é par, né? Então, ele é divisível por 2. Mas repare que 4 mais 2 mais 0...
dá 6. 6 é múltiplo de 3. Então, esse número é divisível por 3. Repare que ele é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6. Ok? Então, essa é a regra. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, os azuis... Bom, quais serão? O primeiro, que é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, o primeiro vai ser o 6, né? Depois, quem mais? Vai ser o 12. Depois, o 18. Depois, quem mais? O 24, né? E assim vai. Até chegar o último, que é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Vamos lá, são 500 armários, né? 500, a gente já sabe que, ó, se você somar os algarismos, não dá um número múltiplo de 6, né? Não dá porque ele não é múltiplo de 3. Se você somar, ó, 5 mais 0 dá 5. 5 não é múltiplo de 3, então ele não é divisível por 3. Se não é por 3, então também não é por 6. Tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Qual o par que é menor do que 500? 498. Ligeiramente menor, né? 498. Será que se eu somar os algarismos vai dar um número múltiplo de 3? Ó, 4 mais 9 mais 8. 4 mais 9... 4 mais 8 dá 12, né? 12 mais 9 dá 21. Isso aqui dá 21. 21 é múltiplo de 3, né? Então, esse número é divisível por 3. Como ele é par, ele também é divisível por 2. Então, ele é divisível por 6. Certo? O 498. Então, o armário de número 498 vai ser pintado também de azul. Então, o último aqui vai ser o armário 498. Ficou ligeiramente melhor. Então, quantos armários tem? Quantos desses tem aqui, né? Quantos armários tem seguindo esse padrão? Para a gente resolver essa questão, eu vou precisar que você entenda um conceito que você vai aprender no ensino médio, mas eu vou ensinar aqui porque é bem simples, tá? Se chama progressão aritmética, PA. Então tá aí, progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu tiver um número, começando aqui com 5, por exemplo. 5, se eu somar mais 3, dá 8. Se eu somar mais 3, dá 11. Se eu somar mais 3, dá 14. Se eu somar mais 3, dá 17. Eu estou sempre somando um valor fixo, tá vendo? Mais 3, pode ser qualquer número, tá? Somando mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Se eu somar qualquer outro valor diferente aqui, já não é uma PA, tá? Para ser uma PA, nós temos uma sequência de números que obedece essa regra. Vai sempre somando um valor fixo. Aqui eu estou sempre somando mais 6, tá vendo? Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, até chegar ao último. Então, é uma progressão aritmética. Isso aqui é uma PA. Tá? Aqui também é uma PA. Tá. Esse número que a gente soma aqui em cima, a gente chama de razão. Aqui é razão, é 3. Aqui é uma PA de razão 6, porque eu estou somando sempre mais 6, mais 6, mais 6, tá bom? Eu vou mostrar para você aí uma formulazinha fácil. Essa fórmula aqui, ó, AN é igual a A1 mais N menos 1, isso aqui entre parênteses, vezes R. Calma que eu já vou te explicar. Olha, esse AN aqui é um certo termo. Os termos são definidos assim. Eu tenho o primeiro termo, a gente chama de A1. Aqui é o A2. Aqui é o A3. A4. A5. É a posição do termo, né? O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, assim vai. Aqui, ó, eu tenho o A1, A2, A3,
A4, e aí vai A5, A6, aí até chegar esse aqui que eu não sei qual é a posição dele. Eu teria que contar um por um. Mas então eu vou dizer que isso aqui é um certo AN. Repare que N é a quantidade de termos. Porque ó, A1, A2, A3, A4, A5, até chegar nesse daqui. O número que aparece aqui no índice é o número referente a todos os termos que foram contados antes. Ó. A1, A2, A3. Se eu parasse aqui, ó, tá vendo? A3, tem 3 termos. Se eu parasse aqui, ó, A4 tem 4 termos. Então, AN, eu descobri o valor desse N, eu sei quantos termos tem aí. Sei quantos armários tem. Tá certo? Bom, então, uma vez que você sabe o que significa esse N aí, esse AN, esse A1, A2, A3, o que a gente vai fazer? Olha, aqui, por exemplo, se eu quisesse saber qual é o próximo, é o A6, né? O A6. Eu ia dizer que o A6, ó, no lugar do N, eu troco pelo 6. É igual ao A1. Quem é o A1? É o primeiro. É o 5. Mas, quem é o N? É 6, que a gente definiu aqui. Ó. A6, o N vale 6. 6 menos 1 vezes a razão. E a razão aqui é 3. Então, o A6 vai ser 5 mais 6 menos 1 é 5. 5 vezes 3. Então, o A6 é igual. A6 é igual. 5 mais 5 vezes 3 é 15. Então, o A6 é igual a 20. De fato, se você somar mais 3 aqui, ó, o próximo vai ser 20, né? Concorda comigo? Nós temos uma PA de razão 3. Então, a gente vai fazer exatamente esse raciocínio aqui para todos os casos aqui desses armários. Nós vamos usar essa forma, tá bom? Então, eu vou apagar aqui porque a gente vai precisar de espaço, né? Então, vou apagar esse troço todo aqui. Então, nós temos aqui, ó, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN que nós queremos, o AN a gente sabe que é 498. Então, 498, a gente não sabe o N, mas a gente sabe quem é o AN. 498 é igual ao A1. O A1 é 6, o primeiro é 6, mais, ó, N menos 1. Eu não sei quem é N, então é N mesmo, N menos 1. Vezes a razão, que no caso é 6, né? A razão aqui foi somar mais 6, mais 6, mais 6, vezes 6. Então, se a gente aplicar a distributiva aqui, ó, 498 é igual a 6 mais as 6 vezes n é 6n. Menos 6 vezes 1, 6. Então, repare que nós vamos cortar esse 6 aqui, ó, com esse, né? Porque um está positivo e outro está negativo. Então, nós ficamos com 498 é igual a 6n. Vou passar esse 6 aí dividindo, vai ficar 498 dividido por 6 é igual a n. Então, gênio, quem é o n? É o resultado dessa divisão. Eu já fiz essa conta, isso dá 83. Então, repare que nós temos aí 83 armários na cor azul, né? Que são os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós já fizemos... deixa eu só destacar isso aqui, porque nós vamos precisar olhar isso aí depois. E a gente acaba tendo dificuldade para encontrar aqui. Então, tá bem destacado. Ó, nós já fizemos esse primeiro aqui. Ó. Esse caso aqui. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para os múltiplos de 2 e não de 3. Ou seja, somente os pares. Porque nos múltiplos de 3 nós vamos encontrar números ímpares, né? No caso, o 9, o 3, né? 12 é par, né? Mas o 15, por aí vai. Então, nós queremos múltiplos de 2 e não de 3 são todos os pares. Então, vamos fazer aqui do lado
a mesma coisa, mas agora nós temos uma PA, ó. Que PA é essa? Vai ser os armários que múltiplos de 2 e não de 3 serão 2, 4. Aliás, vamos fazer o seguinte, antes disso, porque 2, senão não vai dar uma PA, né? 2 e não de 3, olha o que vai acontecer. Se for 2 e não de 3, eu não posso colocar o 6, ó. E aí não vai dar uma PA, né? Porque tem que sempre que somar mais 2. Se eu somar mais 2 aqui, a razão é 2, ó. Múltiplo de 2 é somar sempre mais 2, né? Se eu colocar o 6 aqui, vai aparecer um múltiplo de 3. Então, nós vamos, ao invés de encontrar os múltiplos de 2 e não de 3, nós vamos encontrar os múltiplos de 2, tá? E depois a gente vê os de 3. Tá, então vamos lá. Múltiplos de 3. Aliás, de 2. Múltiplos de 2. Então, nós temos uma PA que vai ser assim, ó, 2, 4, 6, 8, parará, parará, parará. E o último, quem vai ser o último? O último é 500, né? 500 é o último armário. Foram 500 armários numerados de 1 a 500. Como 500 é par, então ele é múltiplo de 2. Então, aqui nós temos ó, o A1, A2, A3, né? E assim vai, A4, parará, parará, parará. E aí a gente tem aqui um certo AN. É fácil saber que isso aí vai dar 250, né, gente? Porque se você tem de 1 até 500, a metade é par e a metade não é par, dá 250. Mas eu quero usar o mesmo raciocínio desse lado aqui, né, dos azuis, para você ver que dá certinho. Ó. Usando essa fórmula, ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, eu sei quem é o AN, eu só não sei qual é o valor de N. Então, 500 é igual a 1. O A1 é 2, é o primeiro. 2 mais N menos 1 vezes a razão. A razão é quem aqui? Ó? Somar mais 2, né? Mais 2, mais 2, mais 2. Então, a razão é 2 vezes 2. Olha, eu vou dividir essa equação aqui inteira por 2, tá? Ó. Então, aqui dá 250 é igual a 1 mais... E aqui vai ser 1 que multiplica n menos 1, né? Então, vai ser 1 mais n menos 1. N menos 1. E esse menos 1 e 1 a gente corta, né? Repara que ficou n igual a 250, né? N é igual a 250. Então, vamos destacar isso aqui também. Agora vamos fazer os múltiplos de 3, porque aí a gente vai analisar quem é múltiplo de 3 e não de 2, a quantidade, né? E múltiplos de 3 e não de 2 e de 2 e não de 3. Veja que essa questão veio assim bem desafiadora, né? Agora vamos ver aqui os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Nós temos uma PA que começa como 3, né? A gente não vai colocar o 0 aqui porque não tem armário número 0, é de 1 a 500. Então você tem o 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante, né? Qual será o último que é múltiplo de 3? O 500 não é, né? Porque a gente já viu que 500, se você somar os algarismos, não dá um número múltiplo de 3. Portanto, ele não é divisível por 3. Antes do 500 é o 499. Será que ele é múltiplo de 3? Ó, 4 mais 9 mais 9. 9 mais 9 dá 18. 18 mais 4 dá 22. 22 não é múltiplo de 3. Então, não. Será que é 498? Acho que a gente já tinha até visto isso, né? Ó, a soma aqui vai dar 21, né? 4 mais 9 mais 8 dá 21. 21 é múltiplo de 3. Então, esse é o maior número aí dos armários, né? Que vai ser múltiplo de 3. Então, aqui eu sei que é 498. 498. E aí, Jane, ó, você tem aqui o A1, o A2, o A3, assim vai.
até chegar nesse AN aqui. Eu não sei quem é o N, mas o AN eu sei quem é. Então vamos lá, a fórmula é AN é igual a A1. Não é a única fórmula não, tá? Tem uma outra fórmula até mais precisa do que essa. Sim, não é mais precisa, é mais completa para você fazer se você não tivesse o termo A1, por exemplo. Tá? Mas para você, por enquanto, vai ser só essa fórmulazinha aí que resolve tudo. E aqui é n menos 1 vezes a razão. Bom, se são múltiplos de 3, a razão é 3, né? Porque você vai sempre somando mais 3. Ó. 3 mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Então, a razão é 3. Então, o AN eu sei quem é, que é 498. Que é igual a 1, que é 3, o primeiro termo, está aqui. Mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, vai ser 498 é igual a 3, mas, aplicando aqui a distributiva, a gente vai ter 3n menos 3. Vamos cortar esse menos 3 com esse 3. Então, a gente tem 498 é igual a 3n. Passo 3 dividindo, né? 498 dividido por 3 é igual a n. É igual a n. Então, n é igual, isso dá 166. Vamos destacar isso também. Bom, gente, agora vamos voltar um pouquinho aqui para a gente já definir algumas coisas. Olha, a gente viu que aqui nós temos os múltiplos de 2. Só que nós queremos múltiplos de 2 e não de 3. Então, se eu colocar aqui múltiplo de 2 e não de 3, o que a gente vai ter que fazer? E vai fazer o seguinte, aqui nós não temos nos azuis, nós não temos os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, se eu pegar dentro de todos esses que são que eu contei aqui, que são 83, eles são pares e também múltiplo de 3. Agora, esses mesmos pares estão aqui, ó, nesse bolo. Então, se eu retirar de todos os pares aqueles que são múltiplos de 3, ou seja, que tem aqui 83, tá? Porque aqui ó, são pares, mas também são múltiplos de 3. Então, todos os pares que são múltiplos de 3, o total deles é 83. Agora, todos os pares é 250. Então, desses 250, se eu tirar aqueles que são múltiplos de 3, vai sobrar múltiplos de 2 e não de 3. Então, aqui eu tenho que fazer 250 menos 83. Nós vamos ter 10, aqui pega emprestado, né? Fica 10, aqui fica 4. 10 menos 3 dá 7. 4 vai tirar 8, tem que pegar emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 14. 14 menos 8 dá 6. E esse 1 a gente desce aqui, né? Então, ó, múltiplos de 2 e não de 3 é 167. Olha como essa questão é estranha, né? Vamos agora fazer a mesma coisa aqui com esses múltiplos aqui, ó, múltiplos de 3. Se eu quiser os múltiplos de 3 e não de 2, eu tenho que pegar todos os múltiplos de 3 que não são pares. Bom, todos os múltiplos de 3, aqui é 166, menos aqueles que são pares. Mas quais são pares? Vamos lá naquela primeira que a gente fez novamente, ó. Aqui nós temos os azuis, que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, repare, todos os múltiplos de 3 que são pares estão aqui. 83. Então, todos os múltiplos de 3 que são pares, nós vamos retirar lá embaixo.
menos 83. Isso dá 83. Esses são os armários brancos, né? Aliás, vamos até voltar lá em cima. Ó. Ó, de 2 e não de 3 são os armários brancos. Tá aqui. Então vamos até. Aqui são os azuis. Aqui são os amarelos. Aqui são os brancos. E o restante vai ficar na cor cinza. Então, quais serão os armários na cor cinza? É só a gente pegar o total de armários, né? Nós vamos pegar o total de armários menos aqueles que foram pintados. Uma cinza é o total menos os que foram pintados. Então, vamos lá. O total é 500 menos... Bom, os azuis, né? Azuis mais os amarelos, vou botar AM, mais os brancos, vou botar BR. Então, vai ser 500 menos... Os azuis foram 83 azuis, 167 amarelo, 167 e branco 83, mais 83. Isso vai ser 500 menos... Eu já fiz essa conta, está em algum lugar aqui, peraí, deixa eu encontrar. Isso dá 333. E fazendo essa conta, você vai obter 167. Então, gênio, essa questão foi fedorenta. Eu achei. Tá? Vamos ver qual é a resposta? 167 é a resposta, né? Olha aí. Resposta letra C. Se você achou complicado, eu também achei, tá? Essa é aquela questão que, para fazer, você tem que ter muita calma e persistência.